Nessa videoaula agora, vamos fazer bem rapidinho aqui, mas só para deixar um pouquinho mais claro sobre aquela questão que a gente falou na aula anterior sobre meta e objetivo, ser mais específico só um pouquinho, só para passar na verdade aqui algumas outras dicas e para você colocar aí uma meta para alcançar uma certa graduação, tá bom? Mas vai ser bem rápido aqui para a gente já pular para o próximo vídeo aqui sobre quadro dos sonhos, tá? Meta de graduação, né? A gente falou no vídeo anterior um pouquinho sobre isso. E só para acrescentar, na verdade, mais algumas coisas aqui, é muito importante você entender muito bem o plano da sua empresa, né? Tem pessoas que sabem que precisa de um número X de pontos para alcançar um certo nível, mas às vezes eles não entendem as exigências ali, as travas que tem no plano, né? Tem plano às vezes que para você alcançar um certo nível você tem que ter 3 diretos, tem que ter 5 diretos, tem que ter o número X de pessoas qualificadas. Então é muito importante você entender quais são as regras do plano da sua empresa para você alcançar as graduações que você quer, porque se você já sabe disso desde o início, quais são as regras, você já consegue preparar um resultado para o futuro também, tá bom? Vou falar sobre isso aqui agora, quer ver? Olha, vamos só. Primeiramente, isso que eu meio que falei na aula anterior, né? Você dividir a pontuação do nível que você quer alcançar pela quantidade de ativos que você precisaria ter, né? Isso que a gente falou no vídeo anterior. E tá aqui também pontuação por produtividade. Isso aqui é você dividir, né, uma meta semanal, uma meta diária. Isso aqui também nós falamos no vídeo anterior, então não vou me aprofundar aqui também não, tá? Agora é muito importante você se entender o seguinte, sobre o que eu disse de você entender o plano da sua empresa, né? Números de linhas diretas. É muito importante você entender quantos diretos você precisa ter na sua equipe para você bater, por exemplo, o nível de diamante, o nível de duplo diamante, porque às vezes pode mudar de um PIN para o outro, às vezes exige que você tenha um direto a mais. E por que é importante você já preparar isso desde o início, tá? É muito importante você começar a fazer isso desde o início. Imagine que você acabou de começar. Imagine que para o primeiro nível da sua empresa você precisa de apenas 2 diretos, tranquilo. Imagine que para você bater o nível de diamante você precisa de 4 diretos. Tem pessoas que entram no negócio e pensam assim: ah não, então primeiro eu vou cadastrar só 2, vou ajudar esses 2 a crescerem primeiro, para depois eu cadastrar mais 2. Sabe, eu não sou o tipo do cara que eu acho isso legal, né? Eu acho assim, eu já gosto de pensar, fazer agora, já pensando no resultado futuro. Então assim, se na sua empresa, por exemplo, né, você precisa de 4 linhas para você bater o nível de diamante, já comece a trabalhar essas 4 linhas desde o início, entende? Já comece a trabalhar essas 4 linhas desde o início, né? Abrir um direto este mês, próximo mês abre mais 2, no outro mês já abre mais um, e já vai dividindo o seu tempo, organizando o seu tempo com aquela agenda programada que nós falamos no módulo anterior, né? Para você conseguir conciliar a sua equipe e trabalhar no crescimento de todos. Porque se você conseguir, né, já trabalhar desde o início, já preparando o seu resultado lá no futuro, no caso, por exemplo, para você bater diamante, você precisa de 4 linhas. Desde o início você já começa a trabalhar essas 4 linhas, lá na frente é certo que você conseguir esse diamante. Né? Tem pessoas que preferem construir primeiro 2 linhas para depois começar outras 2 do zero, enquanto já poderia estar as 4 linhas já trabalhando firme, né? Então, uma meta que eu deixo bem clara para as pessoas na minha equipe, eu acho que isso daqui tem que ser um objetivo todo mês, abrir novos diretos todos os meses, né? Tem pessoas que falam assim, não, eu vou abrir 4 diretos e vou trabalhar em cima desses 4 diretos, né? Trabalhar no resultado desses 4 diretos aqui e para mim bater meu diamante. Nunca faça isso. Por exemplo, se você precisa de 4 diretos para bater diamante, você precisa abrir pelo menos o dobro. Você precisa ter pelo menos 8. Por quê? Porque não são todos que vão fazer na mesma intensidade. Tem uma lei, tem uma regra, tem um número que diz que a cada 3 pessoas que você cadastra como direto, um vai fazer o negócio. Então, tecnicamente, para você ter 4 que façam, na verdade você teria que ter mais do que o dobro. Né? Mas então, assim, não trabalhe exatamente com o número de diretos que você precisa ter para bater um certo PIN, né? Para você alcançar uma certa graduação. Porque normalmente não vão ser todos que vão ter o mesmo compromisso, que vão fazer com a mesma intensidade.
E se você ficar contando exatamente com o número certinho ali de pessoas, às vezes você pode estar ali se matando, tá? Então, você precisa de 4 diretos para bater diamante, não abra somente 4 diretos, abra mais, porque às vezes um não vai fazer na mesma intensidade, mas aí terão outros fazendo, entende? Então é muito importante. Coloque essa meta, abra novos diretos todos os meses. Eu sempre aconselho a abrir pelo menos um direto todos os meses, mas eu sempre falo para a galera colocar uma meta de abrir dois diretos todos os meses, né? Mas pelo menos um. Se você abrir um direto por mês, o seu resultado a longo prazo vem com certeza, porque você vai encontrar as pessoas certas, né? E aqui no último aqui tá linhas qualificadas, né? Você precisa entender essa questão que eu disse para você sobre linha qualificada também, porque tem empresas que para você bater um certo nível, por exemplo, eu vou falar da minha empresa só para você entender. Vamos supor, para você bater ouro, você precisa de ter 3 linhas qualificadas. O que são 3 linhas qualificadas? 3 diretos, né? No primeiro nível da empresa. Se você fizer a pontuação, mas os seus 3 diretos não tiver alcançado o primeiro nível da empresa, não fecha. Então você precisa entender as regras da sua empresa. Fora também que tem o PML, né? O que é o PML? Eu vou até colocar aqui enquanto eu falo, porque eu não, agora que eu lembrei disso, tá? PML é o que? Normalmente é a pontuação, né, máxima por equipe. Por quê? Não adianta, às vezes, por exemplo, assim, você tem que fazer 50 mil pontos para bater diamante, né? Você tem que fazer 50 mil pontos para bater diamante. Mas se você fizer 50 mil pontos somente em uma linha sua, provavelmente, mesmo sem eu saber qual é a sua empresa, provavelmente você não vai bater diamante. Porque normalmente as empresas não permitem que a pontuação total do seu PIN, da sua graduação, venha somente de uma equipe, né? Então, você precisa entender qual é a pontuação máxima por linha da sua equipe. Por exemplo, no caso da empresa que eu desenvolvo, para você bater diamante são 50 mil pontos. Você precisa ter 4 diretos qualificados no primeiro nível, pelo menos. 4 diretos qualificados no primeiro nível. E eu aproveito no máximo 30 mil pontos de uma equipe. Então imagine que eu tenho lá 4 diretos, né? Se um dos meus diretos fez 40 mil pontos, eu aproveito para me qualificar diamante até 30 mil. Então os outros 20 mil pontos tenho que buscar das minhas outras 3 equipes, entende? Então você precisa entender todas essas regras do plano da sua empresa, né? Para que assim você possa traçar a cada uma das metas para você alcançar os seus objetivos, né? Então se você quer alcançar o próximo PIN, vê quantos pontos que precisa, qual a pontuação máxima por equipe, né? Vê se precisa de ter número X de linhas qualificadas. Para você, quando você entende tudo isso, você consegue traçar uma meta passo a passo de forma clara e objetiva para você alcançar ali, no caso, o seu objetivo final, tá bom? Então entenda as regras da sua empresa. E como eu coloquei aqui, olha, construa desde cedo, tá? Você sabe que para bater um nível alto na sua empresa precisa de um número X de diretos, desde cedo já vai trabalhando em cima daquilo ali, tá bom? Para quando chegar lá na frente, você já está com tudo preparado para alcançar o resultado ali que você deseja.